Olá, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast para te dar um frio na espinha. Eu sou Marina Zampier. E eu sou Felipe Gomes. E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. E aí, Fê, preparado para a história de hoje? Não. Eu não sei o que você vai me contar. Eu tô com um pouco de medo do que você falou no último episódio, que ia ser aterrorizante. Não, estou preocupado. Eu dei uma chafurdada assim bem no iniciozinho das creepypasta, quer dizer, no início pra mim, né? Capaz de até mais tempo, mas peguei uma das primeiras que eu li, que me deixou acordada à noite, bem Nossa, preocupada. preocupado. Eu Agora acho eu que fiquei você vai gostar. preocupado. Mas então, dá uma sinopse aí Então, da sua creepypasta. a creepypasta chama A Casa Sem Fim. No inglês, ela é a The No End House. Foi postada há 4 anos aqui nessa seção do Reddit. Acho que não vai ter nem nome, não. Olá, aqui quem fala é o Felipe do Futuro. Eu vim aqui fazer uma correção de um pequeno erro que cometemos no episódio anterior, e acabamos cometendo neste também. O autor da creepypasta, A Obsessão de uma Mãe numa tradução livre, se chama Nick Boltk, e o link para sua página já está na descrição. E o autor da creepypasta que vai ser narrada nesse episódio se chama Brian Russell, e o link para sua página vai estar na descrição desse episódio. No mais, é isso. Tchau! Então eu fiz uma traduçãozinha básica aqui. Vou contar como o David foi atraído pelo seu amigo viciado para a verdadeira casa dos horrores. David. Manda ver? Manda Então, ver. vamos lá. Eu espero que você esteja, assim, preparado para passar essa noite em claro. Olha, vou te falar, faz tempo que alguma coisa não tem me tirado do sono além dos boletos, viu? É o verdadeiro terror da vida adulta. Não é? Tem dia que eu acordo, o boleto tá me assombrando, né? Tem sido no meu peito pisando. É o nome no Serasa, tipo, olha aqui. É mesmo. Então vai lá. Me conta a história do David e a casa muito louca. É uma creepypasta contada em primeira pessoa, viu? Então não assusta. Ok. Deixe-me começar dizendo que Pedro era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e mantivemos contato depois que eu me formei. Observe que eu disse eu. Ele desistiu depois de 2 anos, mal conseguindo terminar esse período. Depois que eu saí dos dormitórios e fui para um pequeno apartamento fora da faculdade, vi cada vez menos o Pedro. Conversávamos online de vez em quando. Isso aqui era rei nos anos anteriores ao Facebook. Houve um período em que ele sumiu por cerca de 5 semanas seguidas. Eu não fiquei preocupado. Ele era dado a sumiços. E era um viciado, né? Afinal. Presumi que ele estivesse sem acesso ao computador, preso, ou coisa assim. Então, uma noite eu o vi online. Antes que eu pudesse me iniciar uma conversa, ele mesmo enviou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. E foi quando ele me contou sobre a Casa Sem Fim. Ele recebeu... Já vai começar. Já estamos entrando aqui, ó, no feio do negócio. Ok. Foi quando ele me contou sobre a Casa Sem Fim. Ela recebeu esse nome porque ninguém jamais havia alcançado a saída final. As regras eram bem simples e clichê. Chegue ao cômodo final do prédio e ganhe $500. Havia 9 quartos ao todo. A casa estava localizada fora da cidade, cerca de 6 quilômetros da minha casa. Aparentemente, Pedro tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína e sabe-se lá o que mais, então eu imaginei que as drogas levaram ao melhor e ele pirou com um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era natural. Eu não acreditei nele. Eu disse a ele que ia verificar na noite seguinte.
Ele tentou me convencer do contrário, mas $500 parecia bom demais para ser verdade. Eu tinha que ir. Na noite seguinte, peguei meu carro e fui até a casa sem fim. Aí, ó, o protagonista já tá se metendo na furada. Por $500? Olha, eu vejo o problema, eu quero confirmar se é um problema, eu vou lá ver se é um problema. Então, mas, tipo, $500 é dinheiro hoje em dia? Não, Na mas época, há às vezes 4 era, anos né? atrás, né? Era um pouquinho mais. Nossa, o povo se arrisca por pouco, né? Quanto será que eles estão dando hoje em Mas, dia? Uns $2.000? não sei. Por menos que isso. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, As pessoas conseguiam sair dessa casa, porque ele tentou, o Pedro fez e não conseguiu completar, né? não conseguiu completar, mas ele E- conseguiu sair, Ah, entendi. entendeu? Quer Entendi. dizer, é o que tudo indica até agora. Se é Ok, verdade ou não. ok. Então vai lá, Bom, me manda continuar o mais. relato aqui do nosso amigo David. Quando cheguei, imediatamente notei algo estranho no prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas que por algum motivo arrepiou você inteirinho? Caminhei em direção ao prédio e a sensação de mal-estar foi aumentando, até que abri a porta da frente. Eu não sei o que eu esperava encontrar ao passar pela porta, mas com certeza eu não esperava aquela sensação de alívio, sabe? Meu coração desacelerou e eu suspirei quando entrei. O cômodo parecia um saguão normal de hotel, decorado para o Halloween. Uma placa foi colocada no lugar de um atendente e dizia: Sala 1, por aqui. Mais 8 se seguem. Chegue ao fim e você vence. Eu ri e fiz meu caminho até a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um mercado. Completo, com fantasmas e zumbis animatrônicos que soltavam um rosnado estático quando você passava. No final, havia uma saída. Era a única porta além daquela pela qual eu entrei. Eu limpei as teias de aranha falsa da maçaneta, abri a porta e me dirigi para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa quando abri a porta do quarto 2. A sala definitivamente aumentou a aposta em termos de tecnologia. Não apenas havia uma máquina de névoa, mas um morcego pendurado no teto que voava em um círculo. Apavorante. Uma trilha sonora de Halloween. Eu não aguento. Eu não sei. Tô É porque, agoniada. tipo, Ah, você fica agoniado porque você conhece o final, né? isso. Eu não Até fico agora você tá de agoniado. boa, né? Eu fico achando estranho, porque, tipo, é muito Spooky House, tipo, Goosebumps muito mal feito, sabe? Uhum. Então vá, Ai, continua. a bênção da ignorância. A bênção da ignorância. Quem disse que a ignorância é um defeito? Fui recebido por uma névoa quando abri a porta do quarto 2. A sala definitivamente aumentou a aposta em termos de tecnologia. Não apenas havia uma máquina de névoa, mas um morcego pendurado no teto que voava em um círculo. Apavorante. Uma trilha sonora de Halloween, dessas que alguém encontraria em uma loja de 99 centavos, tocava em loop, vinda de algum lugar da sala. Não vi um aparelho de som, mas imaginei que eles deviam ter usado um sistema de PA. Passei por cima de alguns ratos de brinquedo, que giravam pelo chão, e caminhei com o peito estufado até a próxima área. Peguei a maçaneta e meu coração caiu pro meu estômago. Eu não queria abrir aquela porta. Uma sensação de pavor me atingiu com tanta força que eu mal conseguia pensar. Recuperei a lógica depois de alguns minutos de terror. Mas então me esquivei e entrei na sala 3. Aqui foi onde as coisas começaram a mudar. Superficialmente, parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do piso de madeira. Uma única lâmpada no canto iluminava mal a área, lançando algumas sombras no chão e nas paredes. Esse era o problema, sombras, no plural. Não havia nada na sala, exceto por uma cadeira e a lâmpada no canto. Porém, havia diversas sombras. Aquilo não Nossa. fazia sentido. Eu mal entrei pela porta e já estava apavorado. Foi nesse momento que percebi que algo não estava certo. Sem perceber, eu tentava abrir a porta por onde passei. Estava trancada pelo outro lado. Isso me irritou. Alguém estava trancando as portas enquanto eu progredia? Não tinha como.
Eu teria ouvido alguém andando atrás de mim. Foi uma fechadura mecânica configurada automaticamente? Bom, podia ser. Eu estava com muito medo para realmente pensar. Voltei a olhar para a sala e as sombras haviam sumido. A sombra da cadeira permaneceu, claro, mas as outras desapareceram. Comecei a andar lentamente. Eu tive algumas alucinações quando era criança, então atribuí as sombras a uma invenção da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor ao chegar à metade da sala. Olhei para baixo para ter certeza de onde estava pisando enquanto andava, e então eu vi. Ou não vi. Minha sombra não estava lá. Meu Não tive Deus. tempo. Tá começando a piorar, né? Alguém roubou essa proteína. Ou ela saiu andando. Não sei. Não tive tempo de gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me lancei sem pensar na sala adiante. A quarta sala era provavelmente a mais perturbadora até então. Quando fechei a porta, toda a luz parecia ter sido sugada para a sala anterior. Eu fiquei lá, pelo breu, incapaz de me mover. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas estava absolutamente apavorado. Toda a visão havia me deixado. Eu A casa coloquei... era um Hã? quarto, tipo, muito preto. Era todo escuro, não tinha nada Sabe o de que eu escuro. vi hoje mais cedo? O quê? Sabe aquela tinta, a tinta mais preta? Que ela Sei! absorve A toda a luz. Deve ser pintado com essa tinta, porque fica Black muito Vanta, macabro. né? Nossa, parece um buraco 2D de tão É, escuro que é, né? não é? Depois a gente coloca o link, eu posto um vídeo sobre essa tinta. Você tá Muito. enrolando pra não ouvir o resto da história, né? Eu disse. Não tenho medo do escuro, nunca tive, mas estava absolutamente apavorado. Toda a visão havia me deixado. Eu coloquei minha mão na frente do meu rosto, e se eu não soubesse o que eu estava fazendo, eu nunca seria capaz de dizer. A escuridão era indescritível. Para piorar, eu não conseguia ouvir nada. Era um silêncio mortal. Não como uma sala à prova de som, veja bem. Quando você está em uma sala à prova de som, você ainda consegue ouvir a própria respiração, seu coração batendo. Você pode ouvir que está vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar para frente depois de alguns momentos. Meu coração batendo rápido era a única coisa que eu conseguia sentir. Não havia porta à vista. Eu nem tinha certeza de que havia uma porta dessa vez. Finalmente, o silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Me virei meio atordoado, mas mal conseguia ver meu próprio nariz. Eu sabia que algo estava lá, no entanto. Independente de quão escuro eu estivesse, eu sabia que tinha alguma coisa ali, comigo, naquela escuridão infinita. O zumbido foi ficando mais alto, mais perto. Parecia me cercar. Só que eu sabia que o que quer que estivesse fazendo barulho estava na minha frente e se aproximava. Eu dei um passo para trás. Nunca havia sentido tanto medo na minha vida. Não consigo descrever. Era um medo verdadeiro. Eu nem estava com medo de morrer. Eu estava com medo da alternativa. Eu estava com medo de que aquela coisa tinha reservado para mim. E então, as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Não havia nada ali. Eu sei que não vi nada. A sala mergulhou novamente na escuridão e o zumbido tornou-se um guincho selvagem. Eu gritei em protesto. Não conseguiria ouvir esse maldito som nem por mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho, até bater as costas contra a parede. Me atrapalhei com a maçaneta da porta, mas consegui abrir. Eu me virei e caí no quarto 5. Nossa. Eu não sei você, mas esse pedaço me deixa toda arrepiada. Claro, você tá fazendo um zumbido, daí começa a aumentar, te cercar, você tem certeza que tem alguma coisa ali, a luz pisca, não tem nada. Aí de repente vira um barulho muito alto, Bizarro, né? estranho, bizarro. Ah, continua, eu quero saber o final. Tá. Antes de escrever a sala 5, quero que você entenda uma coisa. Eu não uso nenhum tipo de droga. Não tenho histórico de abuso de substância, nem de qualquer tipo de psicose. Eu tive sim aquelas alucinações infantis que eu mencionei antes. Só que aconteceu apenas quando eu estava realmente cansado ou acabava de acordar. Eu entrei na casa sem fim com a cabeça limpa. Como eu caí,
Minha primeira visão do quarto 5 era a partir do chão, onde eu estava deitado sobre minhas costas, olhando para o teto. O que vi não me assustou, só me deixou surpreso. Árvores cresceram na sala e se elevavam muito acima da minha cabeça. O teto desse cômodo era mais alto do que o dos outros, o que me fez pensar que estava no centro da casa. Eu me levantei do chão, limpei a poeira e dei uma olhada em volta. Era definitivamente o maior quarto de todos eles. Eu não conseguia nem ver a porta seguinte de onde eu estava. Vários arbustos e árvores bloqueavam a minha visão da saída. Até esse ponto, eu imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas esse era um paraíso em comparação com o último. Também presumi que o que quer que estivesse no quarto 4 tinha ficado lá. Eu estava tão errado. À medida que me aprofundava na sala, comecei a ouvir os sons de uma floresta. O chirrir de insetos e o ocasional bater de asas dos pássaros pareciam ser minha única companhia nessa sala. Isso foi o que mais me incomodou, sabe? Eu ouvia os insetos, os outros animais, mas eu não via nenhum deles. Comecei a me perguntar quão grande era essa casa. Do lado de fora, quando eu entrei pela primeira vez, parecia uma casa normal. Era definitivamente maior. Do lado, claro, mas isso era quase uma floresta inteira aqui. A copa das árvores cobria minha visão do teto, mas presumi que ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não conseguia ver nenhuma parede. A única maneira de saber que eu ainda estava lá dentro era que o chão combinava com o chão dos outros cômodos, painéis de madeira escura padrão. Continuei andando, esperando que a próxima árvore pela qual passasse revelasse a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito voar até meu braço. Eu sacudi e continuei. Um segundo depois, senti as cerca de 10 mais pousarem na minha pele, em lugares diferentes. Eu o sentia rastejar para cima e para baixo em meus braços e pernas, e alguns passaram pelo meu rosto. Eu me debati loucamente para tirá-los de cima de mim, mas eles continuaram rastejando. Olhei para baixo e soltei um grito abafado. Mais como um gemido, para ser honesto, sabe? Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu podia senti-los rastejando. Eu os ouvia voar pelo meu rosto e picar minha pele, mas eu não podia ver nenhum. Eu caí no chão e comecei a rolar descontroladamente. Estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente aqueles que eu não conseguia ver ou tocar. Meu Deus. Mas esses insetos podiam me tocar e estavam por toda parte. O problema é que ele não vê nada. Ele não vê nada, tudo acontece em volta dele, ele não enxerga. Nossa, dá muita agonia isso. A gente vai ficando apavorado, tipo, o zumbido ele não via. Agora os insetos ele não vê. Que mais? Tipo, caramba, cara, você não enxerga nada. Credo. Comecei a engatinhar. Eu não tinha ideia de para onde estava indo. A entrada não estava à vista e eu ainda não tinha visto a saída. Então eu simplesmente rastejei, minha pele pinicando com a presença daqueles insetos fantasmas. Depois do que pareceram horas, eu encontrei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei, batendo meus braços e pernas sem pensar. Tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que fosse. Dei alguns passos trêmulos até a porta, agarrando cada árvore no caminho para me apoiar. Estava a apenas alguns metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo da sala em frente e era mais profundo. Quase podia sentir dentro do meu corpo, como quando você está do lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu, conforme o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei minha mão na maçaneta, os insetos desapareceram completamente, mas eu não conseguia virar a maçaneta. Eu sabia que se soltasse, os insetos voltariam, e de jeito nenhum eu voltaria para o quarto 4. Eu apenas fiquei lá, minha cabeça pressionada contra a porta, marcada 6, e minha mão segurando a maçaneta trêmula. O zumbido era tão alto que eu nem conseguia me ouvir fingir que estava pensando. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser seguir em frente. O quarto 6 era o próximo, e o quarto 6 era um inferno. Passei pela porta e a fechei atrás de mim. Meus olhos fechados e meus ouvidos zumbindo. O zumbido estava me cercando. Quando a porta se encaixou, o zumbido foi embora. Eu abri meus olhos com surpresa e a porta que eu fechei havia sumido. Era apenas uma parede agora. Eu olhei em volta em choque.
A sala era idêntica à sala 3. A mesma cadeira e a mesma luz no canto. Mas com a quantidade correta de sombras dessa vez. A única diferença real era que não havia porta, e a que eu entrei havia sumido. Como eu disse antes, não tinha problemas anteriores em termos de instabilidade mental, mas naquele momento caí no que agora sei que era a loucura. Eu não gritei, eu não fiz nenhum som. Me dirigi até a parede oposta, onde devia estar a porta 7. Passei minhas mãos por ela, tentando sentir qualquer diferença na textura que indicasse uma porta. Arranhei suavemente. A parede era dura, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu simplesmente sabia que estava. Eu arranhei onde a maçaneta deveria estar. Agarrei a parede freneticamente com as 2 mãos, minhas unhas sendo lixadas até a pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos. O único som na sala era meu incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá, eu simplesmente sabia que ela estava lá. Eu sabia que se pudesse apenas passar por essa parede... Você está bem? Eu pulei do chão e girei em um movimento. Encostei-me na parede atrás de mim e vi o que era que me falava. Até hoje eu me arrependo de ter olhado. Havia uma menina. Ela estava usando um vestido branco macio que ia até os tornozelos. Tinha longos cabelos loiros até o meio das costas, pele branca e olhos azuis. Era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na minha vida será tão enervante quanto o que eu vi nela. Enquanto olhava para ela, eu vi outra coisa. Onde ela estava, eu vi o que parecia ser o corpo de um homem, só que é maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça aos pés, mas sua cabeça não era humana e seus dedos eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. A forma tinha cabeça de carneiro e focinho de lobo. Foi horrível e foi sinônimo da menina na minha frente. Eles eram da mesma forma. Eu não consigo descrever, mas o que eu vi ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar naquela sala, mas era como olhar para 2 dimensões distintas. Eu via a garota e eu via a forma. E quando eu via a forma, eu via a garota. Eu não consigo te explicar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que estava tentando processar. Tinha sentido medo antes na minha vida. E nunca estive mais assustado do que quando eu estive preso no quarto cômodo. Mas isso foi antes do quarto 6. Eu apenas fiquei lá, olhando para o que quer que fosse que falava comigo. Não havia saída. Eu estava preso aqui com isso. Então aquilo falou novamente. David, você devia ter escutado. David, você devia ter escutado, meu filho. Precisou do capiroto vir aqui te falar, seu bobado. O capiroto é menino, né? Ou as 2 coisas em uma, nunca vamos saber. Caraca, sabe aquela figurinha de holograma que quando você vira, você vê uma coisa, quando você vira de novo, você vê outra? Foi mais ou menos isso que eu pensei também. Mas tipo aquela de Jesus olhando triste, aí você olha de outro ângulo, Jesus tá sorrindo. Ai, que Tô rindo de pecado. nervoso. David, você deveria ter escutado. Quando falou, ouvi as palavras da menina com os ouvidos, mas a outra forma falou em minha mente com a voz que eu nem vou tentar descrever. Meu Não Deus. houve nenhum outro som. A voz continuou repetindo aquela frase indefinidamente em minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava caindo na loucura. Mas não conseguia tirar os olhos do que estava à minha frente. Caí no chão. Achei que tivesse desmaiado, mas o quarto não deixou. Eu só queria que isso acabasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos e a forma olhando para mim. Correndo pelo chão na minha frente estavam 2 ratos movidos à bateria da segunda sala. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver aquele rato puxou minha mente do abismo onde ela estava e olhei ao redor da sala. Eu sairia dali. Eu estava determinada a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre este lugar. Novamente. Eu sabia que esse quarto era um inferno e não estava pronto para morar ali. No início foram apenas meus olhos que se moveram. Procurei nas paredes por algum tipo de abertura. A sala não era tão grande, então não demorou muito para eu absorver todo o layout. O demônio ainda me provocava, a voz ficando cada vez mais alta, enquanto a forma ficava enraizada onde estava. Eu coloquei a mão no chão, me apoiei nos meus braços e pernas e me virei para examinar a parede atrás de mim. Então eu vi.
algo em que não pude acreditar. A forma estava agora bem nas minhas costas, sussurrando em minha mente, como eu não deveria ter vindo. Senti sua respiração na nuca, mas me recusei a me virar. Um grande... Arrepiei minha nuca aqui. Tá apavorada. Eu disse que esse era terrível? Nossa senhora. Ó, a gente chegou na metade dele já, ele é meio grande. Tranquilo. Tranquilo. Se der tempo de amenizar as coisas até o final. Um grande retângulo foi riscado na madeira, com um pequeno amassado no centro. Bem na frente dos meus olhos, eu vi o grande 7 que eu tinha gravado na parede sem pensar. Eu sabia o que era. O quarto 7 ficava logo atrás daquela parede. Não sei como fiz isso. Apenas meu estado de espírito na época, mas eu havia criado a porta. Eu sabia que sim. Em minha loucura, arranhei na parede o que eu mais precisava, uma saída para a próxima sala. A sala 7 estava fechada. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por algum motivo ele não podia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei as duas mãos no número 7 à minha frente. E empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio estava gritando em meu ouvido. Ele gritava que eu nunca iria embora. Dizia que era o meu fim e que eu não morreria. Não. Eu iria morar ali no quarto 6 com ele. Ah, mas eu não ia, não. Eu empurrei e eu gritei a plenos pulmões. Eu sabia que ia empurrar a parede eventualmente. Eu cerrei meus olhos e gritei. E então o demônio se foi. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui saudado pela sala como eu entrei. Apenas uma cadeira e uma luz. Não pude acreditar, mas não tive tempo para ficar bem. Voltei para o 7 e saltei ligeiramente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu havia riscado e arranhado na parede, mas uma porta normal com um grande número 7 no meio. Meu corpo estava inteiro tremendo. Demorei um pouco para girar a maçaneta. Eu só fiquei lá por um tempo olhando a porta. Não podia ficar no quarto 6. Não podia. Mas se este era apenas o quarto 6, eu nem queria imaginar o que o 7 tinha reservado para mim. Devo ter ficado ali por 1 hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, respirando fundo, girei a maçaneta e abri a porta do quarto 7. Tan, 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 tan. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que você tá achando? Pausa pro suspense. Interessantíssima, viu? Uma das melhores tripadas que eu já escutei até hoje. Até o final, vamos ver se vai continuar assim. Mas por enquanto tá sendo uma das melhores que eu já escutei até hoje. Nossa, eu te falei, essa creepypasta me deixou meio apavorada por uns tempos. Eu não esperava que aparecesse um demônio com uma menina que é inexplicavelmente criativo. Isso. Esse cara tem umas reviravoltas, assim, geniais, sabe? Sim. E eu Eu tenho umas ponderações pra fazer sobre isso no final. Depois eu falo sobre isso, mas. Não, eu realmente não queria morar na cabeça desse cara, viu? Desse autor, porque cada Será que ele cena escreve uns livros? Porque eu quero comprar. também quero. Eu vou começar. E o que tinha no quarto 7? Então, vamos ver o que tinha no quarto 7. Você ia falar alguma coisa? Que eu vou começar a ler a descrição do quarto 7. Manda ver. Eu tropecei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu percebi onde eu estava. Eu estava lá fora. Não do lado de fora com o quarto 5, mas de verdade do lado de fora. Meus olhos ardiam, eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Eu nem me importei com o prêmio que foi prometido. Eu entendi que eu tinha desistido. A casa entendeu que eu tinha desistido, eu simplesmente aceitei. Me virei e vi que a porta que eu acabei de passar era a entrada. Nossa. Fui até meu carro e dirigi para casa, pensando em como seria bom tomar um banho. Ao estacionar em minha casa, me senti inquieto. A alegria de deixar a casa sem fim havia desaparecido e o medo estava lentamente crescendo em meu estômago. Eu afastei como um resíduo da casa e fiz meu caminho até a porta da frente. Eu nunca mais abri uma porta. Eu nunca mais abri, eu fiquei um tempão olhando em volta antes, sabe? Não. Mas calma que piora. Ok. Eu entrei e imediatamente subi pro meu quarto. Lá na minha cama estava meu gato, o Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi a noite toda e estendi a mão para acariciá-lo.
Ele sibilou e bateu na minha mão. Eu recuei, em choque, já que ele nunca havia agido assim. Eu pensei, tanto faz, ele é um gato velho. Pulei no chuveiro e me preparei para o que esperava ser uma noite de insônia. Eu estava cansado, mas provavelmente não conseguiria dormir depois de tudo que eu vi. Bom, depois do banho, eu fui para a cozinha fazer algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. O que eu vi ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Seus corpos Não. mutilados eram quase impossíveis de identificar. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças foram colocadas sobre o peito, de frente para mim. Meu Deus, parece um ritual, né? A parte mais perturbadora eram suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e chorei ali na sala de estar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem moravam comigo na época. Eu estava uma bagunça. Então eu vi uma porta que nunca existiu antes. Uma porta com um grande 8 rabiscado com sangue. Muita merda. Eu ainda estava na casa sem fim. Eu estava na minha sala de estar, mas eu também estava na sala 7. Os rostos dos meus pais sorriram ainda mais quando eu percebi isso. Eles não eram meus pais. Não podia ser, mas eles se pareciam exatamente com eles. A porta marcada com 8 estava no outro lado da sala, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que eu tinha que seguir em frente, mas naquele momento eu desisti. Bom, eu achei que eu já tinha desistido antes, mas aqui eu desisti mesmo. Os rostos sorridentes invadiram minha mente. Eles me colocaram de castigo onde eu estava. Vomitei de novo e quase desmaiei. Então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, encheu a casa e sacudiu as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar devagar, aproximando-me da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar de pé, quanto mais andar. E quanto mais perto ficava dos meus pais, mais perto eu ficava do suicídio. As paredes agora tremiam tanto que parecia que iam desmoronar, mas mesmo assim os rostos sorriam para mim. Conforme me aproximei, seus olhos me seguiram. Eu estava agora entre os dois corpos, a poucos metros de distância da porta. Eu percebi horrorizado que as mãos desmembradas abriam caminho através do tapete em minha direção, enquanto os rostos continuavam a me encarar. Um novo terror tomou conta de mim, e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queria que as vozes correspondessem às dos meus pais. Eles começaram a abrir a boca, e as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em uma pontada de desespero, eu me lancei em direção à porta, entrei e a bati atrás de mim. Eu estava dentro da sala 8. Tô chocado, sério, sem palavras. Muito boa. Eu dou graças a Deus que a sala 7 é curtinha, sabe? Porque eu teria morrido nesse Curtinha? pedaço. Curtinha. Essa foi a sala 7, ele passou pelos Ela, corpos. ele voltou em casa, o gato que nunca bateu nele, ele viu os pais mortos no chão, sorrindo pra ele, com a cabeça girando. Exatamente, a cabeça desmembrada girando em cima do peito. Ela podia ter sido curtinha, mas provavelmente foi pior que o demônio. Foi bem ruim. Mas ainda bem que foi rápido. É, Bom, vai lá. eu estava acabado. Depois do que eu tinha acabado de experimentar, eu achava que não havia mais nada que essa porra de casa pudesse jogar em mim, que eu não pudesse superar. Podia vir o fogo do inferno, eu estava pronto. Infelizmente, eu subestimei as habilidades da casa sem fim. As coisas ficaram mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indescritíveis na sala 8. Deixa eu te Ainda não. perguntar, são Diga. 9 salas? São 9 salas. Ah, tá. Tá acabando. Então, tá acabando, estamos chegando. Ainda não consigo acreditar no que eu vi ali. Novamente, a sala era uma cópia carbono da sala 3 e 6, mas agora havia alguém sentado na cadeira, normalmente vazia. Um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecesse comigo. Ali estava David Williams. Eu me aproximei. Eu precisava ver melhor, embora eu tivesse certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu perguntei. Quem é você? Eu não vou te machucar.
Sim, você vai. Ele estava soluçando agora. Você vai me machucar. Eu não quero que você me machuque. Ele sentou na cadeira com as pernas para cima e começou a balançar para frente e para trás. Era realmente muito patético, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava a apenas alguns metros do meu doppelganger. Foi a experiência mais estranha até agora. Ficar ali, falando sozinho. Não estava com medo, mas eu acho que eu logo estaria. Por que Você vai me machucar. Você vai me machucar se quiser ir embora. Você vai me machucar. Olha, por que você tá dizendo isso? Só se acalma, tá? Vamos tentar descobrir isso. E então eu vi. O David sentado ali estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por um pequeno remendo vermelho em sua camisa, bordado com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar. Não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não saíam daquele pequeno número em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram simples, mas depois de um tempo ficaram um pouco mais ambíguas. A 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. A 8 foi marcada com sangue acima dos corpos dos meus pais. Mas a 9, esse número era uma pessoa. Uma pessoa viva. Pior ainda, era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David, eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e balançar. Ele respondeu a David. Ele era eu até a voz. Mas esse 9, eu andei por alguns minutos enquanto ele soluçava em sua cadeira. O quarto não tinha porta, e da mesma forma que o quarto 6, a porta pelo qual eu entrei não estava mais lá. Por alguma razão, presumi que arranhar não iria me levar a lugar nenhum dessa vez. Estudei as paredes e o chão ao redor da cadeira, enfiando minha cabeça embaixo dela e vendo se havia alguma coisa embaixo. Infelizmente havia. Debaixo da cadeira tinha uma faca, e junto dela estava uma etiqueta que dizia, para David, da administração. A sensação em meu estômago ao ler aquela etiqueta foi sinistra. Eu queria vomitar, e a última coisa que eu queria fazer era tirar aquela faca debaixo da cadeira. O outro David ainda soluçava incontrolavelmente. Minha mente estava girando em torno de perguntas irrespondíveis. Quem colocou isso aqui? Como conseguiram meu nome? Sem mencionar o fato de que, enquanto me ajoelhei no chão de madeira frio, também sentei naquela cadeira, soluçando em protesto, pois seria ferido por mim mesmo. Era muito para processar. A casa e a administração estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por algum motivo, se voltaram para Pedro, e se ele tinha chegado tão longe ou não. Se ele chegou, será que ele encontrou um Pedro soluçando nessa mesma cadeira, balançando para frente e para trás? Eu tirei esses pensamentos da minha cabeça, eles não importavam. Peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David? Disse ele com a minha voz. O que você acha que vai fazer? Eu me levantei do chão e apertei a faca em minha mão. Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora estivesse muito calmo agora. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Foi estranho. Sua altura e até a maneira como ele se movia eram iguais a mim. Senti o cabo de borracha da faca em minha mão e agarrei com mais força. Eu não sei o que planejava fazer com ela, mas tive a sensação de que ia precisar. Agora, sua voz era um pouco mais grave do que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e vou mantê-lo aqui. Eu não respondi. Eu apenas saltei e o derrubei no chão. Eu montei e olhei para baixo, a faca em posição e pronta. Ele olhou para mim apavorado. Era como se estivesse olhando no espelho. Então o zumbido voltou. Baixo e distante, embora eu ainda o sentisse profundamente em meu corpo. David olhou para mim enquanto eu olhava para mim mesmo. O zumbido estava ficando mais alto, e eu senti algo estalar dentro de mim. Com o movimento, golpeei a faca no remendo em seu peito e rasguei. A escuridão caiu sobre a sala e eu senti que caía. A escuridão ao meu redor era como nada que eu tivesse experimentado até aquele ponto. O quarto 4 estava escuro, mas não chegava perto do que estava me engolfando completamente aqui. Eu nem tinha certeza se estava caindo depois de um tempo. Eu me sentia leve, coberto de escuridão. Então, uma profunda tristeza se apoderou de mim.
Me senti perdido, deprimido e suicida. A visão dos meus pais entrou em minha mente. Eu sabia que não era real, mas tinha visto, e a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é. A tristeza só aumentou. Fiquei no quarto 9 pelo que pareceram dias. A sala final. E foi exatamente isso. O fim. A casa sem fim tinha um fim, e eu o havia alcançado. Naquele momento desabei. Eu sabia que ficaria naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Perdi todos os sentidos. Eu não conseguia me sentir. Não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil aqui. Procurei sentir o gosto na boca e não encontrei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Esse era o inferno. Quarto 9 era inferno, só podia ser. Mas aí aconteceu. Uma luz. Daquelas luzes estereotipadas no fim do túnel, sabe? Senti o chão surgir debaixo de mim e eu estava de pé. Depois de 1 ou 2 momentos reunindo meus pensamentos e sentidos, caminhei lentamente em direção a essa luz. Conforme me aproximei da luz, ela tomou uma forma. Era uma fenda vertical ao lado de uma porta sem identificação. Passei lentamente pela porta e me vi de volta ao ponto de partida, saguão da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei, ainda vazio, ainda decorado com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo que aconteceu naquela noite, eu ainda estava desconfiado de onde estava. Depois de alguns momentos de normalidade, olhei ao redor, tentando encontrar algo diferente. Sobre a mesa havia um envelope branco, simples, com meu nome escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente manuscrita. David Williams, parabéns, você chegou ao final da Casa Sem Fim. Aceite este prêmio como um símbolo de grande conquista. Para sempre sua, a gerência. Na carta estavam 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto caminhava pro meu carro e eu ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionava na minha garagem e eu ri quando abri a porta da minha casa. Então eu ri incontrolavelmente quando eu vi o pequeno número 10 gravado na madeira. Véi! Eu fico toda arrepiada com essa história. Muito boa, muito boa. Gostou? Melhor creepypasta que já vi, já escutei, já. Indescritível. Muito boa. Nó, Muito boa. eu fiquei doida de medo. Eu sonhei com esse negócio uns 10 dias depois, viu? Muito boa. Melhor creepypasta. Mano, não tem nem o que falar. O autor tá de parabéns. Esse autor foi muito bom. Foi, Esse mandou autor muito foi bem. genial. É isso que eu ia falar, cara. Ele escreve tão bem, que você quer ver o que vai acontecer a partir da porta 10. Repete muita coisa, né? Ai, toda hora ele fala que tá no inferno, toda hora ele E, fala sim, que não sim. enxerga nada. Mas, tipo, ainda assim te prende pra ler tudo, né? Aham, você não consegue parar. Nossa, é muito, muito boa. Muito boa. Aí deixa eu te perguntar. Sim. Em que quarto que tava o Peter pra chamar ele pra dentro da casa? Cara, eu acho que o Peter não saiu da casa. Não tem como, é no end, né? Uai, Tem você fim, viu? Ele não chegou no quarto 10, ele tá fudido. Acho tem. que talvez o Peter tenha ido, tenha passado por tudo, e aí a casa começa a usar o Peter pra poder, sabe, chamar outras pessoas. Às vezes Imagina ele, se agora o David vai ligar pra outras pessoas. tipo, uma, Tipo a é, fita da Samara. Não tipo a entendi. fita da Samara, não, porque a Eu, fita da Samara você se livra da maldição, né? eu tava entendendo algo tipo, você perde o controle da tua mente e a casa começa a te controlar. Na vida real. É, Fazendo coisas do dia a dia até. pode ser isso também. Tipo, uma lavagem, não sei, não é uma lavagem de mente, porque ele ainda sente medo, essas coisas. Uma Ó, lavagem ele tem uma cerebral, crise não. de riso, né? Sim, tipo, eu saí. É tão bobo que eu saí. Só que aí, na hora que chega em casa, ele vê a porta número 10. Não acabou. Me fudi.
Não, muito bom, muito bom. É muito Eu- bom. Muito boa, essa creepypasta ficou muito boa. Ficou, Eu eu sei que gostei. depois o pessoal começou a inventar, tipo, sabe, outras coisas pra essa. Igual a gente costuma acontecer com as creepypastas, que a pessoa vai Tipo criando. spin-off, essas coisas, né? É, eu ouvi dizer é ótimo, né? Eu li em algum lugar que tem um spin-off onde ele consegue sair da casa e pôr fogo nela, mas eu não achei. Queria achar. Será que foi ele que escreveu, o autor? Não, não, é Deve ter fanfic, sido. fanfic da creepypasta. E será que, tipo, se ele tivesse realmente cumprido as 9, só que, tipo, ele sentiu que ele desistiu, então a casa assumiu que ele desistiu e prendeu ele pra sempre na casa? Pode ter sido isso. Tipo, na sala 7 do demônio? Foi a 5? Foi na Não, 7. Na foi a 7. 6. Não, a 6. É, Foi nessa que ele percebeu que, tipo, teria desistido ou coisa do tipo, não foi? foi. Foi sim. Será que aí na casa não entendeu que ele realmente estava desistindo e prendeu ele Mas lá aí pra ele não sempre? teria ficado preso no quarto 6 junto com aquele demônio? Acho Eu que acho não. muito provável, não? Não. Será que o demônio teria consumido ele de alguma forma? Não chegou nem a encostar, né? Ele tava. Então, às vezes a casa, a gente sabe que a casa que tem essa maldição, né? É. O que me irrita é o zumbido. Eu O queria que que saber o é que esse? que é esse zumbido, sabe? E o Hoje, zumbido é tipo assim, você vai terminar essa merda assim. É tipo o coach no CrossFit, fontes sabe? Você consegue! Você vai terminar isso! são os geradores do prédio. É. Mas mandou muito bem. Sabe o que essa creepypasta me lembrou? O Aquele quê? filme Escape Room, sabe? Já viu? Não, acho que eu nunca vi. É tipo o mesmo sentido. São algumas pessoas são reunidas num saguão Hum, de não sei se é um hotel ou alguma empresa. E à medida que elas vão passando por salas, é um desafio diferente. Só que é mais ação, não é terror, sabe? A creepypasta é mais algo tipo ação. E eles terem que fazer algumas coisas para tentar sair da sala. E não simplesmente passar por ela, sabe? Tipo, tranquilo. Hum, entendi. É, tipo, mais ou menos o que elas entendi. precisam fazer é externo. Eu acho que a viagem do David é mais introspectiva, né? Essa casa sem fim parece mais dentro da cabeça dele do que Vai fora. mexendo com os medos dele, né? O medo que ele Isso. tinha dos pais morrerem, o medo dele de alucinar igual o amigo drogado dele. Uhum, um medo da escuridão. Muito legal. Você tem alguma consideração para fazer? Não, eu só fiquei apavorada. Agora eu tenho que descobrir o que eu vou trazer de novo, porque essa creepypasta é, tipo, Muito boa. muito Eu tô, boa. vou até pensar que eu vou trazer no meu próximo, na semana que vem, viu? Muito boa. Mas que bom que você gostou. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. É, eu também espero, porque, olha só, Olha, sério, se quem tivesse um fala? jeito dos nossos ouvintes dizerem pra gente se eles gostaram dessa creepypasta, seria ótimo, né? Tipo, no nosso e-mail. Terrornaesquina@gmail.com O que ou que você então nas acha? redes sociais, hein? Tava pensando nisso. Qual que é? Verdade. A gente tem o Twitter e tem o Instagram. E nos dois são @terror na esquina. Olha que fácil. Então, gente, ó, fala pra gente se vocês gostaram, se estão gostando e o que vocês acharam dessa creepypasta. E não esqueça, se vocês tiverem alguma pra indicar ou alguma história que aconteceu com vocês, pode mandar pra gente. A gente Isso vai aí. gostar muito. Quem sabe vocês não Quem sabe? aparecem aqui qualquer dia. Exatamente. E cuidado com os números nas portas. Evita passar pelas portas numeradas por um tempo, vai. Ou então abri-los. Deixa sempre a porta aberta. Coloca um calço na porta depois que você passar por ela, por garantia. Que medo. É isso, hein? Pois é, acho que hoje a gente fica por aqui, gente. Muito obrigada por ouvirem, por Muito participarem. obrigado. Tchau. Beijo, tchau. Não, beijo não esquece, peraí. Tchau.